Prezados e amados irmãos, a partir deste momento daremos início à nossa reunião. Primeiramente, eu cumprimento a todos, mais uma vez, principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente, desejando-lhes que a bênção, a graça, a proteção dos céus e também o amparo da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo esteja em vossa companhia. Irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos e acredito que todos vieram com o desejo sincero no seu coração de mais uma vez prestar o seu louvor, adoração e glorificação ao nosso Deus e, é claro, recebermos também a sua bênção, a sua graça, a sua ajuda e principalmente a sabedoria do alto dos céus para irmos vencendo as nossas lutas aqui na face da terra. Daremos início à nossa reunião através de uma oração. Para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que se coloquem em pé. Nós iremos orar pedindo a bênção, a graça e também a direção dos céus para todo o transcorrer da nossa reunião. Sentido de oração, irmãos, vamos orar. Santíssimo e onipotente Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos nós, reunidos, unidos no mesmo Espírito, no mesmo propósito, de em primeiro lugar prestarmos ao Senhor o nosso louvor, adoração e glorificação e também de buscarmos a Tua bênção, a Tua graça, a bênção, a graça e a proteção da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria. Portanto, a Deus Altíssimo, receba em mais esta oportunidade todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação. Honra seja dado ao Teu Santíssimo Nome, assim também ao Teu Divino Espírito Santo. Santa Vó Rosa bendita, também honramos e glorificamos a Senhora, ao Senhor Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Mãe Virgem Maria. Santa Vó Rosa bendita, e para esta reunião pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua inspiração, através da presença dos Teus santos e anjos que cremos que aqui já estão conosco, para ouvir o nosso louvor, a nossa adoração, mas também para ouvir as nossas orações e as nossas preces. Portanto, a estes santos, a estes anjos presentes também, direcionamos todo o nosso louvor, a nossa adoração e os nossos agradecimentos. Pedimos também a Tua bênção, a Tua graça para aqueles que estão a caminho desta reunião, e para aqueles que por motivo justo aqui hoje não puderem estar. Santa Vó Rosa, envie até eles um anjo, um santo da Senhora, a lhes abençoar. E por tudo, por mais esta reunião, por mais esta oportunidade, pela presença dos Teus santos e anjos aqui conosco, nós, os Teus filhos, te agradecemos e declaramos iniciada a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Amém? Aqueles que têm seus lugares poderão se sentar. A seguir, nós iremos cantar um hino do nosso inário, cantarmos todos juntos. O hino de número 36, Povo do Senhor. Amor, no amor,
Amém. Teremos agora a participação dos nossos irmãos do coral. Eles irão apresentar o hino intitulado Eu Vivo Feliz.
A seguir, nós iremos ouvir a apresentação da orquestra, apresentando a música do hino Ó Jesus Bendito. Na sequência, ouviremos pelo coral o hino intitulado Ações de Graças a Santa Vó Rosa.
Irmãos, temos em nosso boletim desta semana um pedido de ofertas que se resume em alguns esclarecimentos e também palavras de incentivos a todos nós para sempre estarmos dispostos em estender as nossas mãos e ofertarmos para o sustento, para a manutenção, para o crescimento, desenvolvimento desta igreja apostólica. E a palavra diz assim: esta igreja é do reino dos céus, é um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celestial e serem felizes enquanto aqui viverem, com paz no coração e sob a proteção e as bênçãos dos santos e anjos do nosso Deus. Diante disso, estimados irmãos, ajudem e deem muito valor à nossa igreja, participando deste caminho com fé. Colaborem efetivamente com as suas ofertas generosas e com os seus dízimos, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciarmos as boas novas de salvação a muitas almas, para que os que crerem em nossa mensagem sejam resgatados do pecado pelo sangue do Cordeiro e, por fim, sejam salvos juntos a Deus o Pai. Tenham muito amor em seu coração por nossa igreja, pois agindo assim, servirão a Deus, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Pastor Irmão Aldo. Inclusive, terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós, e a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e com a colaboração de santos e anjos, os cobrirão com seu poder e com sua graça, para que nada falte aos que servem a igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Portanto, unidos, vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito em benefício da obra, em benefício do nosso povo, das nossas congregações e da sede apostólica. Temos muito trabalho à frente, tudo para beneficiar o povo apostólico e todos aqueles que vierem a nós com humildade e sinceridade em seu coração para servirem o reino dos céus. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudarem nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz, o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas, para isso, precisamos do seu apoio financeiro. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos quanto amamos a nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Recebam o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos, que lhes dê, ou melhor, que lhes concedam muita paz e toda a proteção celestial, para que sejam bem-sucedidos em todo o seu viver. Então está aí, irmãos, mais este pedido, mais este recado, este apelo ao nosso coração, e que cada um, em mais esta oportunidade, façam então as suas contribuições para ajudar a nossa igreja. Eu vou fazer uma oração consagrando as nossas contribuições e após todos terão a oportunidade de contribuir. Aí no seu lugar, irmãos, curve sua cabeça, vamos orar. Santíssima e Santa Vó Rosa, neste momento nós, os teus filhos, ao ouvirmos mais uma vez esses pedidos, esses apelos, iremos nós estender as nossas mãos e ofertar para a manutenção da tua Santa Igreja. Pedimos que a Senhora receba estas nossas contribuições, as quais consagramos ao reino dos céus para o crescimento e desenvolvimento desta obra. Pedimos também que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção recaia sobre nós, nos abençoando no nosso lidar cotidiano.
E por tudo, crendo que a senhora está recebendo essas nossas contribuições e está também retribuindo com bênçãos para cada um de nós, nós, os teus filhos, te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as nossas contribuições. Após recolher aqui dos nossos irmãos da orquestra, nós iremos ouvir apresentado a música do hino Missão da Vó Rosa.
Vamos ouvir a seguir pelo coral o hino intitulado Fé Inigualável.
sequência, vamos ouvir também pelo coral o hino intitulado Não Negue a Sua Fé. Muito bem, irmãos, acabamos de ouvir estes hinos pelo coral. Agora eu convido a todos para juntos meditarmos na mensagem de nosso boletim, uma mensagem muito oportuna que fala a respeito da fé. Para isso eu conto com a colaboração de todos, para que possamos ouvir e entender o que diz a mensagem. O título da mensagem é Fé Inabalável.
A fé inabalável é uma confiança profunda, enraizada em Deus e em seus santos, que permanece firme apesar das adversidades que se abatem ao nosso redor. Isto é uma confiança inabalável em Deus e em seus santos. Deus está acima de tudo e de todos, não importa as circunstâncias. Assim está registrado em Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não se aparecem. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé é uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. A fé apostólica é uma virtude sincera dos que aceitam os princípios difundidos por nossa igreja, que são conjuntos de princípios doutrinários, verdadeiros, sábios e infalíveis, que fundamentam a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Na Igreja Apostólica, a fé é fundamentada na Trindade excelsa, formada por Deus, seu Santo Espírito e o Filho amado Jesus. Cremos em Deus como Pai, como Criador do universo, desta terra, dos céus, da natureza, de todos os santos e anjos e da criatura humana. Sendo um ser poderoso, é onisciente, onipresente e onipotente. Cremos no Divino Espírito Santo de Deus como supremo inspirador dos céus, da terra e do próprio Deus. Cremos em Jesus, o Filho amado, que sempre esteve diante de Deus, sendo o primeiro Espírito criado por Ele, por isso também chamado de primogênito do Pai. Veio a este mundo como homem, nascido de uma virgem santa e pura, para aplicar a justiça e o juízo de Deus, bem como para salvar a humanidade do pecado e dar a oportunidade de salvação a todas as pessoas arrependidas, boas e humildes de coração. Cremos na Virgem Maria Santíssima, Imaculada, predestinada e bendita entre todas as mulheres, a escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho Jesus, cuja missão lhe deu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Mãe de Deus, Rainha dos céus e Mãe dos filhos de Deus. Cremos na Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que nascida, predestinada para esta missão, pôde receber a revelação de Jesus para que no futuro se tornasse no glorioso Espírito Consolador e formasse sua Santa Igreja na terra, pelo poder de revelação, pois falava em nome de Jesus, conduziu com mão forte esta Santa Igreja Apostólica por 16 anos. Esta missão lhe deu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Consolador, Rainha dos céus, carinhosamente chamada por nós, apostólicos, de Vó ou de Santa Vó Rosa. Cremos também no Santo Irmão Aldo, primaz desta igreja, sucessor da Santa Vó Rosa, o Consolador e o último profeta a cumprir tão honrosa missão para Deus, tendo nascido, predestinado, com um espírito forte e um cérebro perfeito, pôde ser escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa, para dar continuidade a esta igreja, que teve em sua formação esta santa. Ele esteve entre nós, revelando-nos os mistérios e a vontade de Deus, sempre glorificando
a Deus e aos seus santos. Graças ao seu ministério, cumpriu-se uma das promessas de Jesus, que haveria um só rebanho e um só pastor. O santo irmão Aldo é este pastor prometido por Jesus, tendo cumprido uma missão que lhe rendeu o título de o grande profeta de Deus, considerado ainda na terra como um anjo de Deus entre nós. Cumpriu fielmente sua missão, preparando esta igreja para um pleno desenvolvimento e apta a divulgar o reino dos céus na terra. Cremos também nos anjos e nos santos de Deus, porque são vivos e poderosos, auxiliam e obedecem a Deus. Quando designado pelo Criador, podem vir a esta terra para amparar os bons e humildes de coração, cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger e realizar curas e milagres. Cremos na salvação, visto que toda pessoa que com fé santifica o seu espírito aqui na terra, ao terminar os seus dias de vida, pode ter plena convicção de que o seu espírito vitorioso entrará no reino dos céus e, de acordo com o seu proceder e realizações aqui na terra, receberá de Deus o reconhecimento e um galardão, desde que tenha uma fé inabalável e cumpra as leis e os mandamentos de Deus. Falando aos seus discípulos sobre a fé, disse o divino Mestre Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Pois bem, as obras confirmam a fé. Por isso que, se alguém diz que tem fé e não tem os frutos de uma vida santificada, engana-se a si mesmo. Qualquer pessoa pode ter fé em Deus, esforçando-se para compreender a doutrina de Cristo e do Consolador. Porém, será nula se continuar no pecado ou se houver timidez, desânimo ou ainda ideias tradicionais que contradigam a verdade. Temos muitos exemplos importantíssimos nas Escrituras que servem de profunda reflexão sobre uma fé inabalável. Vamos recordar a história da fé viva e inabalável do patriarca Jó. Jó era um homem justo e honesto, e não foi apenas próspero em riqueza material. Ele também era estimado por sua integridade e devoção a Deus. Porém, enfrentou provações inimagináveis, perdendo família, saúde e riqueza. Jó não blasfemou contra Deus, mas em vez disso, levantou-se, rasgou seu manto e, prostrando-se no chão, adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Após a narração desses fatos, sucederam debates entre Jó e os seus amigos sobre a grandeza dos propósitos da divindade e sobre os mistérios da vida humana e sua culpabilidade. Porém, Jó se arrependeu e pede alívio para a sua miséria. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria, afirmando: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento?
Então Jó humilha-se perante Deus e disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus, vendo a sua fé inabalável, confere a Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, devolvendo em dobro tudo quanto antes possuía de bens materiais, além de vir a ter outros 7 filhos e 3 filhas. Outro exemplo de fé inabalável foi a vida do profeta Daniel. Daniel foi um dos jovens judeus escolhido para servir o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. O primeiro sinal que o Daniel deu de sua fidelidade a Deus foi quando ele e os seus amigos rejeitaram a rica comida e o vinho da mesa do rei, por serem comidas de oferendas aos deuses babilônios. Em relação à formação e educação, os 4 homens de Judá tornaram-se conhecedores de todos os assuntos babilônicos. Porém, Daniel recebeu de Deus a capacidade de compreender sonhos e visões de todos os tipos. No 2º ano do seu reinado, o rei ficou perturbado com um sonho que não pôde interpretar. Então ordenou que os seus magos, encantadores e outros descrevessem o sonho, mas estes homens não conseguiram decifrar. No entanto, depois que Daniel procurou a Deus em oração, o mistério do sonho do rei foi revelado a Daniel, o qual foi levado ao rei para interpretá-lo. A principal característica do sonho era que um dia haverá um reino estabelecido por Deus que durará para sempre, e que o reino de Deus destruirá todos os reinos feitos pelo homem. Por sua sabedoria, Daniel foi honrado pelo rei e colocado em autoridade sobre todos os sábios da Babilônia. Mais tarde, o rei teve outro sonho, e novamente Daniel conseguiu interpretá-lo. O rei conheceu que Daniel tinha o espírito do seu santo Deus dentro de si. A interpretação dada por Daniel estava correta. Depois de experimentar um período de insanidade, o rei foi restaurado à saúde e então honrou e adorou o Deus de Daniel como Altíssimo. Sob o novo governo, o rei Dário, Daniel destacou-se em seus deveres como um dos melhores administradores e estava prestes a ser promovido sobre todo o reino. Quando a inveja induziu os outros funcionários a tramar a sua execução. A lei que induziram o rei a decretar tinha de envolver a oração de Deus por Daniel, visto que não podiam achar nenhuma falta nele. Esta intriga valeu-se da fidelidade do profeta a Deus, pois o decreto do rei proibia qualquer pedido, fosse a um Deus ou a um homem, exceto o soberano, por 30 dias. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como de costume. Então, os outros funcionários o encontraram orando a Deus, pelo que foi acusado de violar o decreto real. O rei agiu com relutância na execução da lei, a qual, segundo os costumes, não podia ser alterada, mas teve que cumpri-la, e, portanto, lançaram Daniel na cova dos leões. Por causa da firme integridade e fé do profeta, Deus enviou seu anjo para protegê-los dos leões. No dia seguinte, quando Daniel foi encontrado vivo e bem, ele disse ao rei que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, e por isso permaneceu ileso. Este milagre resultou no rei Dário enviando um decreto que todos os seus súditos deveriam adorar o Deus de Daniel. Daniel
continuou a prosperar durante o reinado do rei Dário. A integridade de Daniel como um homem de Deus lhes proporcionou favor no mundo secular, mas ele se recusou a comprometer sua fé em Deus, mesmo sob a intimidação de reis e governantes. Daniel permaneceu firme em seu compromisso com Deus, com sua fé inabalável. Atualmente, grandes exemplos de fé inabalável foram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, os quais nos deixaram um exemplo de fiéis e verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por isso, alcançaram um galardão no reino dos céus, sendo possível Jesus cumprir sua promessa nesses servos leais e fiéis e perseverantes, fazendo da Santa Avó Rosa o outro consolador e do Santo Irmão Aldo o pastor por excelência deste rebanho. Cada fiel apostólico deve provar a sua fé em Deus pelo seu bom testemunho, dizendo a verdade, agindo com justiça, honestidade e bondade, produzindo os frutos naturais de filhos de Deus, de modo que revelem as virtudes do seu coração, e pela confiança e esperança no Consolador criado por Jesus, e no testemunho que dão a respeito das bênçãos recebidas, através da intercessão do Santo Irmão Aldo, que também os abençoa e realiza milagres na sua vida, que tem fé inabalável e creem fielmente. Lembrem-se, a fé é acompanhada por obras. São Tiago afirma: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, a fé genuína se manifesta em ações, práticas de obediência a Deus e aos seus santos, consideração, respeito, perdão e amor ao próximo. Enquanto vivemos nesta terra, lembremos-nos que a fé inabalável deve ser um processo contínuo. Sempre voltamos os nossos olhos para Deus e os seus santos, independente das adversidades que surgem em nosso caminho, conforme ensinou o apóstolo São Paulo, porque andamos por fé, não por vista. A fé nos ajuda a ver além das circunstâncias presentes e a confiar em Deus e nos seus santos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Neste mundo em constante transformação, vamos firmar as nossas vidas nesta fé inabalável. Vamos alimentar por meio da oração, da obediência, da consagração e da perfeita comunhão com o reino dos céus. Nossa fé não é abalada pelo que vemos, está fundamentada naqueles em quem acreditamos e confiamos: Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, como eu ainda afirmei ontem, a fé aliada à oração e também, é claro, à obediência, a prática da doutrina e disciplina apostólica é que nos dá vitórias sobre as lutas que, porventura, venhamos a enfrentar aqui na face da terra. Irmãos, e nós também, ao ouvirmos esta mensagem, principalmente através desses relatos, nós podemos observar que Deus, Ele sempre prova a fé do seu povo em todo o tempo aqui na face da terra. Como podemos ver através desta história, quando fala de Jó, também fala do profeta Daniel. Irmãos, e nos nossos dias não é diferente. Então Deus, hoje, através da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, Ele também prova a nossa fé. E nós temos o privilégio, porque, irmãos, podemos observar que no passado os servos de Deus, eles eram provados de uma maneira, de uma forma extrema. Nós podemos ver isso aqui através da vida do profeta Daniel, na vida de Jó,
podemos ver também, irmãos, na vida dos santos apóstolos, dos profetas que viveram nesta terra. Por exemplo, irmãos, os profetas, ou melhor, os apóstolos de Jesus, após a ida de Jesus aos céus, eles foram também provados na fé, porque eles receberam a missão de pregar o nome de Jesus ressuscitado, e eles tiveram que enfrentar lutas. Muitos foram presos, outros açoitados, outros mortos, mas não negaram a fé que possuíam em Deus e em Jesus como o único Salvador. Irmãos, e hoje, nos nossos dias, por isso que eu disse que a nossa fé, ela é provada de uma maneira mais branda, porque hoje Deus, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, Ele prova a nossa fé unicamente através da nossa obediência. É claro que, muito embora enfrentamos dissabores, às vezes uma luta, enfermidade, às vezes desemprego, irmãos, mas a nossa fé, ela é provada por Deus através da nossa obediência e consagração às leis doutrinárias e disciplinares desta Santa Igreja Apostólica. Então observe que para nós tornou muito mais fácil provarmos a nossa fé a Deus diante da humanidade, diante deste mundo tão corrompido. Irmãos, a fé, ela nos leva a obedecermos a Deus. Hoje, no nosso caso de apostólico, obedecermos a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a doutrina e disciplina apostólica, irmãos, sem, vamos dizer assim, contestar alguma coisa, é isso? Porque às vezes existem aqueles que não obedecem à doutrina e à disciplina, não são obedientes aos preceitos doutrinários e disciplinar da nossa igreja, porque às vezes não entendem. Às vezes não entende o porquê eu devo, porquê eu preciso viver assim, porquê eu preciso agir assim. Então, irmãos, a fé em Deus e nos nossos santos nos leva a obedecermos sem perguntar o porquê. Nós temos, irmãos, um exemplo lá no passado do profeta Abraão. Ele foi testado na sua fé, irmãos, e ele, em momento algum, ele protestou contra Deus. O profeta Abraão, ele tinha um único filho, o qual ele amava muito, e naquela época, naqueles tempos, era comum eles fazerem uma oferenda a Deus. Então eles faziam um sacrifício de um animal, faziam uma fogueira, sacrificavam o animal, colocava em cima daquela fogueira e oferecia a Deus aquele sacrifício. Acontece que um dia Deus pediu a Abraão que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. Irmãos, e o profeta, ele não foi contestar contra Deus. Ele, através da sua fé e confiança que ele tinha em Deus, ele pegou o seu filho, 2 dos seus servos, e caminhou a um monte para ali oferecer o seu filho em sacrifício. Irmãos, portanto, até aqueles servos e também o seu filho, eles estranharam, porque geralmente quando eles iam oferecer aquele sacrifício, eles levavam um animal. Mas o profeta, obedecendo a ordem de Deus, ele levou o seu próprio filho. E no momento, quando ele fez então aquela fogueira, ele atou as mãos do seu filho, deitou sobre aquela lenha, e quando ele foi para sacrificar o seu filho, então apareceu um anjo e disse que a sua fé foi provada, e que não fizesse tal coisa ao seu filho. E naquele momento surgiu então um cordeiro, o qual o profeta pegou, sacrificou e ofereceu a Deus como prova. Então observe, irmãos, que isto é uma prova de uma fé inabalável, como diz a mensagem. Porque em momento algum o profeta, ele falou, mas por quê que eu tenho que oferecer o meu filho em sacrifício? Mas ele fez a vontade de Deus.
Irmãos, e nós precisamos nesses dias seguir este exemplo. Como eu disse, Deus não está pedindo o sacrifício da nossa vida, não está pedindo o sacrifício dos nossos filhos, mas pedindo a nossa obediência, a nossa consagração, o nosso amor ao próximo, a união, a paz entre irmãos. Então observe que por isso que eu disse que isso se torna na nossa vida uma maneira e uma forma muito mais fácil de nós provarmos a Deus a nossa fé. Irmãos, e não basta somente dizermos através de palavras que temos fé, que confiamos na Santa Avó Rosa, que confiamos no Santo Irmão Aldo, mas a nossa fé, ela precisa ser provada através das nossas boas obras. Inclusive tem um ensino, São Tiago, ele falou ao povo da sua época dizendo o seguinte, ele fez uma pergunta, ele fez um desafio, ele disse: me mostre a sua fé sem as suas obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então observe, irmãos, que nós só provaremos a nossa fé diante de Deus e diante da humanidade através das nossas obras, obras boas. E estas obras, irmãos, se resumem no nosso proceder honrado, a nossa obediência e consagração à doutrina e à disciplina apostólica. E se fizermos desta forma, com certeza a nossa fé será provada diante de Deus, e como aqueles servos do passado, receberemos então a nossa recompensa por termos sido fiéis enquanto vivermos aqui na terra. Amém. Deixo aí, irmãos, estas palavras a respeito desta mensagem, e que cada um procure então a cada dia alimentar e fortalecer a sua fé. Nós iremos agora, antes de terminar a nossa reunião, ouvirmos um hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Hora de Santa Comunhão. Santa
nos trazem muita paz. Chegamos ao final da nossa reunião. Agradeço a todos que compareceram a esta reunião. Agradeço também a sua atenção. Os nossos irmãos, obreiro, diácono, diaconisa, pelo trabalho prestado, e aos nossos irmãos do coral, aos músicos regentes, pelos hinos apresentados. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompense a todos. Irmãos, vamos agora orar, encerrando a nossa reunião. Convido que, por gentileza, os que estão assentados se coloquem em pé, sentido de oração. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai Celestial, estamos nós diante do Senhor ao terminarmos mais esta reunião na Tua Santa Igreja. Agradecido ao Senhor e também aos Teus santos pela companhia, pelo amparo, também pela ajuda que tivemos em mais este trabalho. Nós muito Te honramos, glorificamos o Teu santíssimo nome, todo o Seu poder, todo o Seu reino. Honramos, glorificamos também a Senhora, a Santa Avó Rosa Bendita, ao Senhor Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria e a Jesus, o nosso Mestre, nosso Salvador. Santa Avó Rosa Bendita, agora estamos nós orando, esperançosos de recebermos da Tua bênção, da Tua graça e da Tua ajuda, da ajuda do Senhor Santo Irmão Aldo. Portanto, suplicamos que o Senhor, neste momento, ouça e atenda às nossas orações, concedendo também a esses Teus filhos aquilo que eles Te pedem. Muitos pedem para a sua saúde, para os seus negócios, para resoluções do seu problema. Outros pedem, Santa Avó Rosa, mais sabedoria, mais entendimento, mais fé, mais força, mais coragem. Portanto, dê a eles aquilo que eles estão Te pedindo neste momento, desde que seja da vontade de Deus e também que seja de justiça. Peço, Santa Avó Rosa, a Tua bênção, a Tua graça para estas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. Que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, analise estas vidas, fazendo a eles uma visita e lhes abençoando, concedendo também aquilo que eles precisam. Peço também em favor dos ouvintes de Hora Milagrosa e de todos aqueles nossos irmãos que hoje aqui não puderam comparecer, desde que seja por um motivo muito justo, que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção também os alcance. E por tudo, por mais esta reunião, pelas bênçãos, pela presença de santos e anjos, nós, os Teus filhos, Te agradecemos. Agradecemos também ao Senhor, Santo Irmão Aldo, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria e a Deus, o nosso Pai. Amém. A nossa reunião está terminada, é a paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.